Fala galera, fala aqui o Highlander e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu continuo no total improviso, mas eu aviso que em menos de 2 semanas vai estar tudo já regularizado, o meu cenário, na qualidade de vídeos que eu costumo entregar para vocês. Mas o que é que eu vim fazer? Eu vim pagar uma promessa. Eu falei para vocês que o ArcOS R3XS, que era o ArcOS conhecido como Community Version, era o mais recomendado hoje em dia, ele encerrou o projeto e ele passou a responsabilidade do novo ArcOS principal para o DarkOS. E eu falei para vocês que ia entregar um tutorial e tá aqui o vídeo. Então, pessoal, antes da gente ir para a instalação, bora lá entender rapidamente, principalmente para você que pegou um R36S agora ou outro console da mesma família e não está sabendo o que eu estou falando. O ArcOS é o sistema operacional que vem no seu console, principalmente se ele não for um clone bem vagabundo, né? Porque tem uns clones como o Batoceira, que é um clone que eu não recomendo, que vem com outro sistema, e tem outros clones também que vêm com outro sistema, como o Emuelec. Então, o ArcOS, ele nasceu já há alguns anos, e o ArcOS, quando ele nasceu, ele não nasceu para R36S, ele nasceu para outros aparelhos, dentre eles o aparelho da Anbernic, e esse sistema depois chegou no R36S. Daí nasceram outras versões do ArcOS para o R36S, como o ArcOS R3XS, que é o que eu falei no início do vídeo, o ArcOS K36, que era para os clones, e o ArcOS for Clone, que é o que eu mais recomendo hoje em termos de compatibilidade. Ele funciona em tudo que é clone e também nos originais. Ok, entendemos isso. Só que o desenvolvedor do ArcOS, ele deixou o projeto já abandonado por muito tempo, por isso que nasceram esses outros ArcOS que eu apresentei para vocês. Mas no final do ano passado, ele renasceu das cinzas. E ele trouxe o DarkOS. Qual é a diferença? O ArcOS, quando ele foi montado baseado na distribuição Linux Ubuntu. Já o DarkOS foi montado na distribuição Linux Debian, que é algo bem mais sólido e recomendado comparado ao Ubuntu. Com isso, o DarkOS, quando chegou, ele já trouxe uma boa melhoria de performance comparado ao ArcOS, mesmo para o R36S, que tem um desempenho aí fraquinho, né? Um console barato com um hardware mais fraco. E esse DarkOS também nasceu para outros aparelhos, entre eles o da Anbernic, que eu falei, o RG351MP. Que se você quiser saber mais sobre a história da origem da R36S, tem vídeo aparecendo aqui no canal. Ok, entendemos sobre o que é o DarkOS. E a partir dele nasceu o DarkOS R36, que é o DarkOS otimizado para os consoles da família R36S. E agora, sem mais enrolação, bora pro lado negro da força para instalar o DarkOS, então bora pro vídeo! Pessoal, bora então começar o nosso tutorial do DarkOS R36. Eu estou aqui na página do projeto e antes de ir para ele, lembrando do começo do vídeo, onde eu expliquei do DarkOS. O DarkOS é aquele projeto novo que nasceu a partir da distribuição Linux Debian, que veio do desenvolvedor original do ArcOS já há alguns anos. Mas esse projeto, tanto o ArcOS quanto o DarkOS, ele não é exatamente o R36S. Ele tem aqui uma lista de aparelhos que eu vou comentar rapidamente, tá? Tem a lista de aparelhos. E o aparelho que a gente usa como base para o R36S é o RG351MP da Anbernic. Nosso vídeo sobre a origem do termo original e clone eu abordo esse console aqui da Anbernic. Mas esse é o projeto DarkOS. Quem instala ele para o R36S, já que é compatível, usa essa build, essa versão do 351MP. Mas então nasceu o DarkOS RR36, onde esse projeto filho ele adaptou o código já para o R36S, também tendo compatibilidade com modelos originais e alguns clones. Na verdade, nem todos os originais estão suportados. E ele traz algumas melhorias além disso, como por exemplo o emulador do Drash que já está atualizado. Dentre outras melhorias que eu posso destacar, deixa eu ver, eu acho que ele também já corrigiu a questão do tethering via USB. E Advanced Draft, que é o que eu falei da questão do emulador do Drash, está mais atualizado nessa versão customizada. Temos aqui o USB Tethering já funcional, o Wi-Fi funcional para os consoles que já têm Wi-Fi ou vão utilizar o dongle Wi-Fi. Para a gente instalar, você tem que saber então se o seu aparelho é compatível, e a lista de aparelhos compatíveis está aqui. Então, os originais vai ser esse Type R36S. Mas como o projeto ainda é novo, o R36H, que é um aparelho que nem clone tem, ele ainda não está 100% compatível, ele ainda está em teste. Tem essa outra versão do R36H, uma outra placa mais antiga, que já foi testado, mas enfim, ainda está em teste. Já o R36S e o R36 Plus, né? O R36S, algumas placas mais antigas já estão bem testadas. O R36S Plus, o R36 Plus, que é a mesma coisa, ainda está em teste. Ó, temos aqui o R36S Plus, essa versão aqui, e temos o outro, ó, também em desenvolvimento. É a mesma data, não entendi por que tem dois, mas enfim. O R36XX, que é o meu, já está totalmente testado, porque ele nada mais é que o R36S com um Wi-Fi embutido. Já os clones, o clone G80, ele é o mais popular suportado. Várias versões do G80 já estão como completed, já foram testadas.
Outras, então, são funcionais, mas ainda não foram testadas, ou seja, podem haver bugs. Aqui ele informa também o painel, né, o DTB, mas a escolha do DTB é algo bem simples aqui, assim como no ArcOS for Clone. E você que caiu agora nesse vídeo, o DTB é um arquivo de configuração da tela do seu aparelho para no momento que ele liga, ele dê a imagem no sinal, né, dê a imagem na tela. Se o DTB estiver incorreto, vai ficar tudo preto. Então, por isso, essa menção de DTB é tão comum no mundo do R36S. Temos outros consoles aqui, ó. O V12, ele tem o modelo original e clone. Aqui tá os clones, ó. Alguns foram testados, outros não. O V20 é clone, tá aqui, ó. Ainda tá em teste. Os Y3506, que são clone Sol e Salce. Esse é o clone exceção, que no R3XS, que é aquele outro sistema, que é o que eu mais recomendo, na verdade, ainda, ele é tratado como original, e praticamente tudo dele também já está testado e funcional aqui no DarkOS R36. Pronto. Por que eu estou explicando isso no início? Porque senão você vai fazer todo o processo, vai chegar no final, seu aparelho não vai ligar, ou vai estar com vários bugs e depois você vai reclamar. Então, antes de partir para a instalação, você quer algo mais estável, vai no R3XS ou no ArcOS for Clone. Se o seu aparelho for original ou Sol e Salce, eu ainda recomendo o R3XS. Se o seu aparelho é outro tipo de clone, vá para o ArcOS for Clone, que está o mais atualizado de todos, na verdade, dentro desses sistemas compatíveis com o R36S. Mas para os aventureiros, bora agora aqui finalmente começar a instalação. Então eu vou subir aqui a tela, vamos aqui em Releases, vamos fazer então o download. Aqui tem as atualizações da última release que saiu agora no início de março. E vocês vão fazer aqui o download, gente, do firmware file, tá? Tá hospedado aqui em 3 locais, na verdade tem torrent também, são 4. Eu vou fazer aqui o download pelo Mega. Vocês vão fazer de onde vocês acharem melhor e aí a gente já continua no computador. O download está finalizado, e diferente de outras distribuições do ArcOS, ele vem em um único arquivo ao invés de arquivos compartilhados. De toda forma, ele está compactado no 7-zip, então eu já tenho o 7-zip instalado. Se você não tiver, recomendo que instale, porque senão você vai ter que instalar algum outro programa para descompactar, porque o que já vem no próprio Windows não vai descompactar. Então, botão direito, 7-zip, extrair aqui. Ele está fazendo agora a descompactação da imagem e depois a gente vai fazer a gravação dessa imagem com o Rufus, como em outros tutoriais aqui do canal. Mas você pode fazer com outro programa, como o Win32, Disk Image, Balena Etcher, todos vão funcionar. Apesar que o Balena Etcher tem algumas críticas que ele pode causar alguns problemas nas distribuições do ArcOS e DarkOS. Então fica essa informação, apesar que eu mesmo não enfrentei problemas utilizando o Balena Etcher. O arquivo foi descompactado, são 8 GB, então tenham atenção se o arquivo vai estar nesse tamanho quando forem fazer a gravação. E eu vou fazer a gravação dessa imagem nesse cartão aqui que eu recomendei algumas semanas. Eu não sei se dá para focar, mas é um roxinho da Western Digital. Ele também é um cartão muito bom e eu vou manter meu outro cartão no R3XS, porque assim eu posso comparar melhor. Então vamos lá, então colocar aqui no meu ROG Ally X para fazer a gravação. Esse cartão ele é novo, então ele já está formatado, não tem nenhuma preocupação. Se você estiver utilizando um cartão que já tem ArcOS, por exemplo, você tem que ir lá no gerenciamento de disco e excluir todos os volumes ou partições, que é a mesma coisa, até ficar um único espaço não alocado. E esse espaço não alocado, você vai com o botão direito, iniciar volume, você vai criar um novo volume, escolha um exFAT se o cartão for maior que 32 GB, senão vocês vão escolher FAT32, e aí vocês vão chegar aonde eu quero, que é aqui no Rufus. O Rufus, ele trata o exFAT como Large FAT32, mas nenhum problema, tanto que ele não deixa nem alterar. Com isso, então, vou selecionar essa imagem que eu acabei de compactar, nessa opção, ó, Disk ou ISO Image, então Select. Eu já tenho aqui a pasta certinha, então selecionei. E agora basta iniciar a gravação. Ele vai formatar como sempre, mas enfim, vocês vão estar cientes que vai ser formatado. E esse processo demora aí de 5, 7 minutos no máximo. Mas aí eu vou fazer um pequeno corte e a gente já avança. A gravação foi finalizada. E agora, antes de colocar o cartão no seu R36S, repare que no momento, após a primeira gravação, só existe a pasta boot. E agora temos diferenças para você que está no Windows ou está fazendo esse processo em outro sistema operacional ou no Android. Se eu estou no Windows, vocês vão abrir essa aplicação chamada Select Module. Então eu vou clicar 2 vezes. Eu já explico o pessoal que não está com o Windows. E aqui você precisa selecionar o seu console dentro daquela lista que eu mostrei no início do vídeo. Deixa eu puxar para cá. Dentro daquela lista que eu mostrei no início do vídeo, que são dispositivos compatíveis com o DarkOS RR36. Eu estou com o R36XX, é o número 8, então eu tenho que digitar aqui 8, Enter, e aí você tem que confirmar colocando Y. Ele está só informando, olha, se você selecionou o R36XX, ele vai pegar esses arquivos aqui, ó, e vai colar na pasta boot, então, ou substituir. Eu vou colocar Y para confirmar, Enter. Pronto, está feito. Você já pode fechar, já pode colocar no seu console.
Para a galera que não está no Windows, principalmente o pessoal do Android, muita gente faz pelo Android, como é que vocês vão fazer? Então, para você que está fazendo de forma manual, aí no Android, enfim, ou até no Mac ou Linux, você vai vir aqui na página inicial, vai vir, você vai vir aqui em Download Zip, vai fazer um download de todo o projeto. Eu vou agora aqui navegar até essa pasta, aí ainda está fazendo download, acabou. Vou trazer aqui para cá, você vai descompactar, então vou aqui no meu 7-zip, que é o que eu utilizo, vou colocar extrair aqui. Ele vai gerar uma pasta com todos os arquivos do projeto. Isso aqui é para o pessoal, né, que, como eu disse, não consegue executar aquele aplicativo do Windows. E aí agora vocês vão entrar, vocês vão na pasta Files, vão na pasta Boot, na pasta DTB. Agora você vai identificar o console. Por exemplo, vou simular que eu estou com Sol e Solce no momento. E a minha placa, gente, é um V4, tá? Com essa data aqui, ó. O V4 tem até duas variantes, mas você consegue identificar por esse númerozinho. Então o meu é esse 253, que é o PNL6. Eu vou entrar e vai ter esses arquivos. Basta agora você, no seu Android ou outro sistema operacional, copiar esses arquivos, vai até o seu cartão de memória, que no meu caso é a partição boot, que eu ainda não inicializei nenhuma vez. Aí você vem aqui e cola. Pronto, tá? Para o pessoal que não tem como executar esse processo no Windows. E agora, finalmente, a gente vai poder ligar o console e testar o sistema. Pessoal, agora vamos fazer então a parte do console. Eu estou aqui com um cartão que está com o ArcOS R3XS, que eu vou poder comparar depois. E agora eu vou pegar o cartão que eu acabei de gravar, o da ArcOS RE, e vamos colocar aqui no R36XX. Vamos agora ligar o aparelho e vamos ver como vai ser o primeiro boot aqui nesse novo sistema. Depois de mais ou menos 30 segundos, já apareceu aqui a tela explicando que a EasyROMs, a partição, vai ser expandida nesse primeiro boot. É assim também com todas as versões do ArcOS. E vamos continuar aqui esperando. Esse boot inicial no ArcOS nos anteriores demorava de 3, 7 minutos. Se você tivesse um cartão lento, 10 minutos. Vamos ver como é que vai ser aqui. Aqui ele está informando, né, que está expandindo as partições. Aí já completou a expansão das partições. E agora o sistema vai reiniciar e já vai carregar o ArcOS R36. O processo é bem rápido, menos de 3 minutos aqui nesse cartão. Bora logo ver então como é que está o sistema. Depois eu vou passar alguns jogos aqui e a gente testa também comparando um pouco com o ArcOS R3XS. Bom, já informa aqui a versão do ArcOS, que é 8 de março de 2026, e já estamos aqui. Vou reduzir o volume. Como de costume, também temos que reduzir o brilho, porque senão fica muito estourado aqui na câmera. Então vamos lá no menu, vamos reduzir aqui bem muito o brilho. Pronto, aqui já está melhor. Aqui é o tema do ArcOS, o tema padrão, bem bonito mesmo, o tema padrão. Ainda não tem jogos, eu vou precisar passar. Aqui no menu, pressionando Start, temos algumas configurações diferentes do ArcOS R3XS. O Options, por exemplo, no ArcOS R3XS, ele é como se fosse um console aqui, na lista de consoles. No ArcOS, ele vira uma opção aqui no menu. Então tá aqui, ó, o que era antigamente dentro do Options, Advanced, Tools, veio tudo para cá. Então a primeira coisa que eu quero fazer, gente, nesse caso do R36XX, é conectar no Wi-Fi. Estamos conectados no Wi-Fi, e se você não tiver um console que já tem um Wi-Fi embutido, como o R36XX, você pode utilizar, obviamente, o dongle Wi-Fi para conectar. Isso vai ser útil mais na frente, quando formos... Select mais Start para sair. Isso vai ser útil mais na frente, quando formos utilizar o Port Master. Vamos ver o que é que tem mais interessante. A opção de Scraper para fazer as capinhas dos jogos é igual, já tinha na ArcOS R3XS. Então você pode procurar a capinha dos seus jogos, deixa eu ver o que tem aqui de diferente. O tema, né, vem esses temas novos. Tentar aqui esse réplica que eu não conheço. É bem simplesinho mesmo. Mas já muda aqui a disposição do texto. Vamos deixar o tema padrão, que é bonito mesmo. Advanced Settings, a questão aí para mudar o time zone, que você só consegue mudar e permanecer salvo essa informação do time zone se você estiver conectado no Wi-Fi. Mas vamos logo alterar aqui no Advanced Settings a língua. Então vamos lá, Language, vamos procurar aqui o BR, ok, vamos voltar, já atualizou. Então já entendemos que no configurar a interface podemos mudar o tema, nas configurações avançadas, agora que já foi traduzido, podemos alterar a linguagem. Os Options, que eram os consoles, é aqui o Opções, está aqui dentro. E o Scraper de jogos nós podemos procurar as capinhas.
Então agora, pessoal, a gente tem que testar. E para isso eu vou passar aqui alguns jogos e a gente já volta no R36XX. Voltamos aqui no console, eu já passei aqui os mesmos jogos que estão no R3XS e vamos testar agora aqui no DarkOS. Depois eu faço um pequeno comparativo para ver se realmente houve uma melhora, né? Então vamos lá, já vai aparecer aqui o Nintendo DS que eu coloquei. E porque esse Nintendo DS é um jogo que rodava com um pouco de engasgos no R3XS, que é o Super Mario 64, a versão DS. Esse Super Mario 64, ele rodava com alguns engasgos, então eu estou realmente curioso para saber como vai ser a performance aqui no DarkOS RE. E também algo interessante, como foi comentado no início do vídeo, o DarkOS RE ele conta com o Advanced Draft, que é um emulador mais atualizado. Para abrir o menu no R3XS era no L3, mas aqui eu já reparei que não é, mas eu acho que é Select, isso, Select abriu. E aqui está o menu, está um pouco difícil de ver no vídeo, eu imagino. Eu percebi também que o mapeamento está totalmente incorreto aqui no DarkOS RE. Deixa eu tentar remapear aqui os comandos, porque está tudo, olha, está tudo desmapeado, é por isso que nada está funcionando. Então vamos lá, cima, baixo, esquerda, direita. E esses tipos de pequenos problemas que é o motivo de eu ainda não ser tão fã do DarkOS. Pois enquanto o R3XS, o arcade exterior, tudo vem funcionando bem redondinho, aqui a gente tem que se virar nos 30. Para algumas coisas, gente, para outras ele já vem bem configurado. Então, se você não tiver problema de ficar atualizando em função das coisas, você vai ganhar um melhor desempenho aqui no DarkOS. Mas, na minha opinião, se você esperar um tempo, você vai ter menos aborrecimento. Inclusive, esse é um que eu não gostaria de ter. Eu mapeei boa parte das coisas, então acho que já vai ficar legal. Vou salvar aqui para todos os jogos. Vamos agora voltar para o jogo, em Return to Game. Vamos ver se está mapeado já. Então, bora lá deixar a enrolação e ver se houve melhora. Estamos agora em testes com o DarkOS à esquerda e o ArcOS clássico, R3XS, à direita. Desculpe pela imagem que não ficou com definição no DarkOS, mas avaliando a performance, os dois estão engasgados. O R3XS parece um pouco melhor, mas nenhum dos dois apresenta uma experiência satisfatória. Então, se fosse para avaliar que o DarkOS melhorou essa experiência do jogo, para mim não. Para mim as duas estão injogáveis porque estão com muito engasgos. E esse foi o nosso teste com o Nintendo DS. Voltar, vamos agora pro PSP. Eu tô com dois jogos aqui. Vou começar logo com o Mega Man. E vamos de Mega Man Maverick Hunter do PSP. Novamente peço desculpas pela imagem que não está com foco no lado do DarkOS RE, mas em termos de performance, que é o importante, vocês podem ver que os dois praticamente ficam em 60 FPS na maior parte das vezes, com pequenas quedas. Eu não consegui ter nenhuma percepção significativa de diferença entre essas duas versões. Para mim, as duas executam muito bem. Portanto, nesse primeiro teste do PSP, para mim tá tudo igual. E agora estamos com Crash of Titans, também do PSP. Esse é um jogo bem pesado, você pode ver que, apesar da imagem estar sem foco, mais uma vez desculpa, que o FPS não chega nem nos 30, ele sempre está lá engasgando. Então, eu não coloquei a comparação com o R3XS porque ficou idêntico. A mesma coisa também nesse jogo ficou igual. Agora, esse jogo, assim, ele é jogável, né? É que nem um God of War do PSP no R36S. Tem queda de FPS constante, dá para jogar. Vale você se você tem paciência para ter essa experiência de jogo. Eu prefiro evitar. No meu caso, como tem outros consoles, esses jogos mais pesados dá para rodar em outros consoles. Agora, de você, se tem um R36S e quer jogar outros jogos mais pesados, talvez seja melhor um outro console mesmo, com melhor hardware. Mas enfim, esse aí foi o meu segundo teste de PSP. E para o Postmaster, pessoal, a gente tem que atualizar. Se você não sabe o que eu estou falando agora, o Postmaster, pessoal, é uma forma de trazer jogos de computador que já foram portados para o Linux e executar direto do seu console portátil. Nós temos um tutorial aqui no canal que ensina esse processo de instalação mesmo offline, caso você não tenha um aparelho com Wi-Fi ou não esteja utilizando o dongle Wi-Fi. Mas como eu já estou aqui conectado ao Wi-Fi, eu vou fazer o processo de atualização daqui, porque o DarkOS já vem com o Postmaster instalado, só que ele tem que ser atualizado. Mas se você não tiver internet, você faz o nosso tutorial que ele vai instalar do zero. O Install Postmaster é o arquivo instalador do Postmaster que está dentro da pasta Tools, na sua partição Easy ROMs. Isso aí você entende melhor no tutorial do Postmaster. O ThemeMaster é interessante, gente. Isso daqui com conexão Wi-Fi ou dongle Wi-Fi,
e você pode fazer download de temas direto do seu aparelho sem precisar acessar o site, fazer o download e mover para a pasta Themes, que fica lá também na EasyROM. Vamos aqui então atualizar o Postmaster, que vai tomar alguns minutos, eu vou avançar aqui o vídeo nesse processo também. Após a execução do install Postmaster, ele vai instalar o Postmaster, e é esse aqui, o segundo, que você tem que executar. Depois da instalação, você pode até remover esse install Postmaster, porque ele não é mais necessário. E agora ele vai executar o Postmaster pela primeira vez, como vocês estão vendo, e vai aplicar as últimas atualizações. O Postmaster está instalado e atualizado. E agora a gente pode testar nossos ports. Eu já movi o Dead Cells para cá, que foi o último vídeo de jogos de Postmaster que eu fiz, né, aqui pro canal. Então ele está aqui na pasta Ports e vamos testar o Dead Cells. Eu acho que não vai ter uma grande melhoria aqui de performance, porque ele já rodava muito bem no R3XS. Na minha opinião está rodando muito bem. E aí não imaginei também que teria algum problema, que como no ArcOS anterior já rodava bem, aqui o esperado é só melhoria. Tá rodando muito bem. Não é algo que eu acho que vocês vão passar raiva, se duvidar realmente está até mais performático aqui. Pessoal, e aí sobre esse vídeo nós conhecemos o ArcOS RR36, que é esse novo sistema otimizado para o R36S e aparelhos da família, que já suporta alguns modelos originais e alguns modelos clones. Então fica ligado aqui no canal, quando tiver novas atualizações eu vou trazer, vou poder testar também, mas de cara eu posso dizer que eu estou bem surpreso mesmo com esse sistema. Ele com certeza é o sucessor do ArcOS R3XS, mas a gente tem que esperar um pouco mais para ele ter menos bugs. Ele ainda tem muitos bugs e se você não quiser passar por esses problemas, fica com o R3XS por mais tempo. Passa aí mais uns meses, até lá o ArcOS vai ficar mais estável e com menos bugs, e aí sim eu acho que é a hora certa de trocar. Mas se você é aventureiro, gosta de estar sempre utilizando o último sistema, quer pegar a maior performance com seu console, tá aqui a dica. E não deixa de comentar aí quais problemas você enfrentou, já como eu falei, tem alguns bugs. Vocês também podem passar dica de jogos que estão com a performance bem melhor aqui no ArcOS, vocês podem estar mais atualizados ainda que eu, pois eu não testei muitos jogos. Esse aqui é meu contato inicial com o sistema. Eu quero agradecer demais quem ficou aqui até o final, e se puder não deixa de curtir, compartilhar esse vídeo com teu amigo que também tem um console portátil, e até a próxima!